Então vamos agora início a um novo módulo da nossa discussão sobre precipitação, e esse módulo é muito importante, ele vai tratar sobre análise de frequência de chuvas. No módulo passado, nós vimos algumas características importantes, fizemos uma breve revisão de alguns conceitos básicos de estatística. E agora a gente vai continuar a utilizar esses conceitos básicos de uma forma mais aplicada, nesse módulo sobre análise de frequência de chuvas. Então, como nós falamos para vocês, os processos hidrológicos são aleatórios. Logo, eles podem ser inferidos pela lei da probabilidade, tá certo? Então, a gente vai começar... As leis das probabilidades são funções contínuas, usadas para a estimativa de um dado evento hidrológico e precisam aí a gente ter aqui um ajuste, né, para poder fazer uma avaliação de como é que a gente vai aplicar essas leis da probabilidade e da estatística também aos dados hidrológicos. Então, nosso foco agora, básico, vai ser uma primeira tabulação desses dados. Então, como eu falei para vocês, a gente vai analisar primeiro as frequências. Então, a gente vai calcular o ponto médio de cada classe, calcular a frequência absoluta, frequência relativa acumulada, como a gente já conversou anteriormente. Então, a gente vai ter dois gráficos que normalmente a gente costuma utilizar para dar uma primeira olhada nessas séries temporais. O primeiro é exatamente um gráfico de função densidade de probabilidade, tá certo? Que está associado àquele histograma, e o outro é a função distribuição acumulativa de probabilidade, função de densidade acumulada de probabilidade. Então, você vai pegar a função de distribuição acumulada da probabilidade e a função densidade de probabilidade. A função acumulada, na realidade, ela vai dizer qual é a probabilidade de um valor ser menor do que um determinado valor que eu defino. Então, é P, probabilidade de x ser menor do que x asterisco. Então, essa é uma função. Vocês estão vendo aqui um gráficozinho que diferencia a função densidade de probabilidade da função distribuição acumulada. Um conceito importante que a gente vai ter em hidrologia é o conceito de probabilidade de excedência e probabilidade de não excedência. O que é a probabilidade de excedência? A probabilidade de excedência é a probabilidade que vai existir uma distribuição de probabilidade de existirem valores maiores do que um dado valor que a gente está estimando. Por exemplo, qual é a probabilidade de nós termos precipitação anual maior que 1.800 milímetros em Fortaleza? Então, essa probabilidade de nós termos ventos de chuva maior do que 1.800 milímetros em Fortaleza seria a probabilidade de excedência do total de chuva de 1.800 milímetros. Qual é a probabilidade de nós termos uma chuva maior do que 180 milímetros durante um dia em Fortaleza? Então, essa probabilidade também é denominada de probabilidade de excedência, tá certo? A probabilidade de não excedência é exatamente o complementar disso. Seria a probabilidade de a gente ter valores menores do que aquele que a gente está analisando. Então, usando os mesmos exemplos, eu podia dizer que a probabilidade de não excedência seria, por exemplo, a probabilidade de não excedência de uma chuva de 180 milímetros em Fortaleza. Seria a probabilidade de ter chuvas menores do que 180 milímetros em Fortaleza. Então, esses dois conceitos de probabilidade de excedência e probabilidade de não excedência são muito importantes. E a gente cabe aí observar que a soma da probabilidade de excedência mais a probabilidade de não excedência, ela tem que ser igual ao quê? A 1, porque ela compreende então todas as possibilidades possíveis de acontecer chuvas, tá certo? Naquele local. Então, esse gráfico que vocês estão observando aqui está exatamente mostrando aqui em azul o que é a probabilidade de excedência, ou seja, a área abaixo da curva densidade de probabilidade. Então, essa área aqui dessa curva da função densidade de probabilidade daria a probabilidade de excedência, e essa em vermelho aqui seria exatamente a área da curva abaixo da curva densidade de probabilidade. Seria essa área aqui, seria a probabilidade de termos eventos menores do que uma dada precipitação que a gente tem interesse. De forma adicional, existe um outro conceito que está vinculado ao conceito de probabilidade de excedência, que é o conceito de período de retorno. O que é o período de retorno? É o recíproco da probabilidade de excedência, ou seja, 1 sobre a probabilidade de excedência é igual ao período de retorno. A gente pode dizer que o período de retorno é o tempo médio, medido em anos, em que um determinado evento pode ser igualado ou superado pelo menos uma vez.
Se eu quisesse perguntar numa prova uma definição de período de retorno, seria essa. É o tempo médio em que um determinado evento de chuva é igualado ou superado pelo menos uma vez. Esse termo médio é fundamental, porque quando a gente dimensiona, por exemplo, um bueiro, no próximo ano, no primeiro ano após a construção do bueiro, ele pode falhar, no sentido de gerar inundação, ou mesmo um vertedouro de uma barragem, no primeiro ano após a execução, ele pode falhar. A probabilidade dele falhar vai ser o quê? Vai ser a probabilidade de excedência, tá certo? Então essa é a probabilidade dele falhar. Então é por isso que a gente diz tempo médio, né? Que é o tempo médio que você esperaria para que aquele evento pudesse repetir pelo menos, ter um evento maior ou igual a esse pelo menos uma vez. Mas ele pode acontecer no primeiro ano, tá certo? É um valor estatístico. E então ele é o recíproco da probabilidade de excedência. Então, um outro ponto importante é como a gente está fazendo, como eu falei para vocês naquela visão frequencialista, a gente vai dizer que a probabilidade de excedência vai estar associada a uma frequência de excedência, a probabilidade de excedência vai estar associada a uma frequência de não excedência. Então, a gente pode olhar os próprios dados inicialmente, fazer uma primeira plotagem das frequências e, com isso, fazer uma inferência da probabilidade. Isso é limitado, né? A gente vai ver depois que é necessário que a gente utilize aí distribuições de probabilidade, mas é uma primeira aproximação. Então, o conceito de período de retorno, como eu falei para vocês, vai ser 1 sobre a probabilidade de excedência. Quando a gente está fazendo análise de frequência, e uma das coisas que vai interessar para a gente fazer de imediato é exatamente calcular a curva de probabilidade de frequência acumulada, né? A distribuição de frequência acumulada é um gráfico que a gente costuma olhar imediatamente para saber qual é o valor central, como é que se distribuem basicamente os valores daquele evento que a gente está analisando, daquela variável que a gente está analisando. Então existem várias equações que a gente utiliza para fazer a plotagem dessa distribuição de frequência acumulada. Dois dos mais usuais é o método California e o método Kimball. Essas duas equações do método California e o método Kimball, vocês estão olhando aí na tela, onde você vai encontrar o valor de M, que é a ordem do evento, e o valor de N é o número de dados. O que é essa ordem do evento? Por exemplo, se eu quero calcular a frequência acumulada e posso ordenar os dados na ordem, por exemplo, crescente, o primeiro valor vai ser o valor mínimo. Se eu faço ao contrário e ordeno os dados na ordem decrescente, o primeiro valor, o número 1, ou seja, m igual a 1, vai ser o maior valor. O segundo maior valor vai ser o valor, o m igual a 2, e assim sucessivamente, como vocês estão olhando. Então a gente faz o ordenamento desses dados e a partir daí a gente tem condições de fazer uma estimativa dessa curva de distribuição de frequência acumulada, que é uma primeira aproximação que a gente pode fazer das probabilidades. Eu vou querer mostrar em seguida a vocês um exemplo numérico para fixar melhor esse conteúdo, mas isso vai ser objeto do nosso próximo vídeo.